Olá, meus queridos, paz seja convosco. Eu já quero de antemão pedir para você se inscreva aí no canal, indique a alguém que esteja desejoso de ler a Bíblia também. Ainda dá tempo, 13 dias, são 3 capítulos por dia. Se tiver disciplina, consegue ainda ler toda a Bíblia este ano. Lembrando aí, deixando a dica para todos que um certo época na minha vida que eu estava com pouco tempo para leitura, eu dividia, eu lia um capítulo de manhã, outro durante aí a hora do almoço, às vezes até mesmo no trabalho, e à tarde eu lia outro capítulo para conseguir fechar aí os 3 capítulos. Então isso facilita. E outra questão aí que eu já quero pedir de antemão desculpas com relação aí ao tempo. Eu não consigo realmente resumir principalmente quando tem assim assunto tão relevante quanto este a história de José, que é um personagem tão conhecido de todos nós. Então eu quero já pedir desculpa, eu não vou conseguir fazer tão rápido essa gravação. Eu fiz várias observações aí no meu resumo, vocês podem ver aí nos slides, Então também já desculpa, estou aqui em casa gravando, os cachorros, tudo isso faz parte. Mas eu quero deixar aí uma dica para você, e depois eu vou gravar um vídeo mostrando como você consegue adiantar os seus vídeos, deixar mais rápido. Então se ele está em 20 minutos, você consegue escutá-lo aí até em 10. Mas vamos lá. Hoje nós estamos aqui no capítulo 37 de Gênesis, estudando aí sobre José. Então José, ele tinha 17 anos, apacentava as ovelhas do seu, junto com seus irmãos. Eu coloquei entre parênteses uma semelhança com Davi, que também era pastor de ovelha. E ele trazia más notícias para o seu pai sobre os irmãos que eram tanto rebeldes, eram os rapazes que faziam algumas bagunças, E por isso os irmãos ficaram irados com ele. Israel amava José porque ele era filho da sua velhice. Mas o seu irmão aí, Benjamim, era o filho mais novo, nasceu 9 anos mais novo que José. Então, após a morte de Raquel, que Israel tanto amava, lembrando que Israel é Jacó, que trabalhou primeiro por Raquel. Labão enganou, ele deu Leia, e depois ele trabalha mais 7 anos por Raquel, Nós já estudamos isso. Então José passa a ser o filho com mais cuidado, o filho provedor, o filho das necessidades de Israel. Ser um bom filho, ele traz bênção sobre a vida das pessoas, A palavra de Deus diz lá em Êxodo, nós vamos passar por lá, em nome de Jesus: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra. Então José era um filho honrado. E às vezes, eu li sobre isso, tem esse cuidado, quem tem mais de um filho, não ter, amar mais um do que outro, Mas existe aquele filho que corresponde melhor ao amor, Então, eu acredito que isso tem uma importância, e acabou acontecendo aí com Israel também. Então Israel fez uma túnica para José de várias cores, que era uma marca de honra, de posição, usado somente por chefes, herdeiros, reis. Era uma túnica sem costura, como a dos reis e sacerdotes. Então o José tinha uma roupa que o diferenciava. Então José sonha com feixes de trigos no campo, e que seu feixe se levantava, e os feixes do seu irmão rodeava e se inclinava a ele como um sinal de reverência a ele, Foi uma revelação dada por Deus que se cumpre lá no capítulo 42, mas nós vamos ver aqui o caminho para se cumprir esta promessa na vida de José, Nem sempre os caminhos
A palavra de Deus em Isaías 55 diz que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos e os seus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. Às vezes nós não entendemos como Deus está escrevendo uma história, mas Ele está escrevendo uma história neste ano de ousadia, uma nova história na sua vida, na minha vida, Ele vai escrever. Então o pai de José, né, ele teve outro sonho. Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas, né, as estrelas, o sol significava o Israel, a lua, sua mãe, né, e as esposas de Israel, e 11 estrelas, seus irmãos, que também se inclinavam a ele. Então Israel, o pai, né, Jacó, repreende José, mas guarda aquilo no coração. Ele sabia que havia ali uma revelação de Deus para José, certamente, né? Então, Israel, ele manda que José procure seus irmãos no campo, uma certa, né, ocasião, para saber notícia deles, e José os encontra em Dotã, conforme a informação de um homem, né? Novamente a semelhança de Davi aqui na figura de José. Olha que curioso. Davi, ele vai levar queijo, pães e trigo aos soldados e os seus irmãos no campo de batalha, né, contra os filisteus lá, aquela passagem que é bastante conhecida contra o gigante Golias. Ele vai também de encontro com seu irmão ali no campo de batalha, e José vai procurar os seus irmãos no campo também, só que apacentando as ovelhas de seu pai, né? Então só uma observação aí com relação a essa semelhança. Os irmãos de José, o vendo de longe que ele estava chegando, já sabia que ele vinha buscar notícias para levar para o seu pai. Eles planejavam matar José, né, para livrar aí a concorrência, né, talvez, já percebendo tendo aqueles ciúmes ali. Mas Judá, Rubem, o filho mais velho, ele, né, tira isto da cabeça, da mente dos seus irmãos, para que eles não façam, né, não cometam esse crime. Então ele pede para que ele somente o lance na cisterna ali na cova, e eles fizeram assim. Chegando José, eles tiraram ali a túnica que representava esta roupa aí dos chefes, lança José numa cisterna que estava vazia, por sorte, que eu acho que se tivesse água era pior, né? E começam a observar que os ismaelitas, que eram comerciantes, eles estavam chegando. E aí Judá, né, o irmão de José, o quarto irmão de José aí, ele sugere que se venda José, e assim o fizeram por 20 moedas de prata. José é vendido aos ismaelitas e levado ao Egito como escravo. Outra semelhança, né? 20 moedas de prata foi vendido, foi o preço de José. 30 moedas de prata foi o preço do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, que Judas o vendeu, o traidor. Só para nós fazermos aqui uma observação. Quando Rubem retorna ali, ele não percebe que José está mais ali. Ele rasga suas vestes em sinal de protesto, né, contra o sumiço de José. Ele fica muito preocupado. Então os irmãos têm um plano para encobertar esta mentira. Eles matam ali um cabrito, tinge aquela túnica de José com sangue e leva para o seu pai reconhecer se era de José mesmo ou não. Lógico, né? O pai de José, Israel, agora teve seu nome mudado, Jacó. Ele reconhece as vestes do seu filho José, se entristece muito, ninguém consegue consolá-lo, ele fica ali muito entristecido. E eu fiquei pensando, né, irmãos, que natureza humana, né? Como é que pode deixar alguém preocupado, né, inventar uma mentira, fazer uma maldade? Olha, o ser humano é mesmo um gênero que precisa estar sempre conectado a Deus, porque senão ele se perde, né? Então eles fizeram isso, e o pai de José, ele fica muito preocupado. E também lendo esse texto eu fiquei me lembrando
para nós tomarmos muito cuidado com a mentira. A Bíblia lá em João, capítulo 8, versículo 44, né, vai dizer que o diabo é pai da mentira, e quando ele fala da mentira, ele fala daquilo que lhe é próprio. Desde o início, né, ele está mentindo para a mulher, enganando. Nós já vimos Eva, né, seduzindo. Então o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. É isso que a Bíblia nos orienta. Então cuidado, né, com as mentiras. Vamos ser honestos, transparentes. Vamos andar em sinceridade e santidade na presença do nosso Deus. Então os midianitas venderam José, os ismaelitas aqui, né, no Egito, a Potifar, um eunuco de Faraó, capitão da guarda, né? Importante, eunuco era uma pessoa de confiança, uma espécie de mordomo, né? Uma pessoa que governava toda a casa. Então José é vendido para este eunuco, né, chamado Potifar. Então nós vamos para o capítulo 38. Capítulo 38 de Gênesis. Judá, né, filho de Israel, ele toma uma esposa cananeia, gera 2 filhos, um chamado e outro Onã, que eram mal aos olhos do Senhor, né? E eles eram perversos, faziam coisas que não deviam, e Deus, né, ele não se agradou desses filhos, né, de Judá, e ele mata o primeiro filho de Judá, chamado que se casou com Tamar. A Bíblia vai nos dizer isso, né? Então, conforme a lei de Moisés, quando o irmão morria, o outro tinha a obrigação de suscitar sua semente, para não deixar o irmão sem semente. Está registrado em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5. Moisés disse ao povo: se 2 irmãos morarem juntos, e um deles morrer e deixar a esposa sem filhos, a viúva só deverá casar de novo com alguém que seja da família do morto. O irmão do falecido deve casar com a viúva, cumprindo assim o dever de cunhado. Então está aqui escrito na lei, né? E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome do seu irmão defunto, para que seu nome não se apague em Israel. Então, em memória do irmão, né, era o irmão, ele tinha filho, o primeiro era no nome do irmão que morreu, era a lei. E Onã, o irmão de sabendo disso, ele não queria dar semente, né, que ficasse no nome do irmão. Então ele usava o método já conhecido atualmente como coito interrompido, né? Ele tirava na hora de ejacular, né, na relação, e lançava aquilo em terra. E Deus não gostou daquilo, e de novo nós temos uma palavra que pode parecer pesada, mas ela é verdadeira, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Ela é viva e verdadeira. Então Deus também matou Onã. Deus é amor, claro que Ele é, mas Ele é justiça também. A gente tem que tomar cuidado, né, com estas ondas que surgem, muitas vezes querendo nos apresentar um Deus que não toma providências, né, um Deus que fica alienado a tudo e a todos, a qualquer situação. Nós não vamos encontrar esse Deus na Bíblia, um Deus que nós já vimos aí. Eu vou me ater a comentar o que nós já vimos para não adiantar, né, o Apocalipse e coisas que a Bíblia está repleta de momentos dizendo da justiça de Deus, falando da justiça de Deus. Então Deus, ele fecha a porta da arca por fora, ele manda o dilúvio. Claro que esse Deus é amor, mas é um Deus que também toma suas providências para que a sua palavra, a sua conduta seja cumprida. Nós precisamos ter muita consciência disso, né? Então está aqui uma passagem interessante. Então Judá perde a Tamar, que ela se mantém a viúva ali na sua casa, até que seu filho Selá cresça, que é o terceiro filho de Judá, pois ele tinha medo que esse filho também morresse, né? Então ele pede. Muito bem, Tamar, ela
volta, né, para sua casa e fica ali aguardando o próximo filho, né, cumprindo aí a lei de Moisés. Acontece que passa o tempo, o filho de Judá cresce e nada dele lembrar-se de Tamar, né, de apresentar aí para casar com Tamar. Então o que ela fez, ela sabendo que Judá ia subir para tosquear as suas ovelhas, tirar as lãs das ovelhas, ela se coloca à beira do caminho, vestido como uma prostituta, e quando Judá passa ali, ela se prostitui. Ela tem relações sexuais com Judá, né? O preço é um cabrito, Judá não tem aquele cabrito ali, porque ele tinha que buscar no rebanho. Ela pede um penhor, me deixa uma garantia que você vai me dar um cabrito, e ele entrega para Tamar, né, vestida aí como prostituta, o selo, o lenço e o cajado. Ele entregou para Tamar como sinal de garantia, né, que ele ia trazer o cabrito, que era o preço aí da prostituição de Tamar. Passado aí 3 meses, diz a palavra do Senhor, Judá fica sabendo da fornicação de Tamar, né? Não era adultério, porque ela era viúva, mas estava aí desposada, né? Esperando aí um próximo noivo, então ela tida como fornicação. Então Judá não teve dúvida, segundo a lei, busque Tamar para ser queimada, né, pelo pecado que ela cometeu. Quando eles chegaram lá para queimar, para levar Tamar para ser queimada, ela apresenta o selo, o cajado e o lenço e diz: olha, de quem pertence esses objetos aqui é o pai dos filhos, né? E ela ficou grávida de gêmeos. Muito interessante, ainda fica grávida de gêmeos. E mais uma observação muito interessante que depois você pode conferir na sua Bíblia. Estes filhos de Tamar, eles fazem parte aí da genealogia de Jesus, é isso mesmo. Eles entraram como a linhagem e descendência de Jesus, porque eles eram descendentes de Judá. Né? Mas numa situação assim que nós ficamos pensando, só Deus para escrever a sua história. É por isso que uma nova história está sendo escrita na nossa vida este ano de 2022. Nós estamos nesta visão, né? O ano da ousadia, o ano de se escrever uma nova história. E assim nós lemos aí o capítulo 38, fizemos aí breves comentários, né? Então essa é a história aí. Então nós temos aqui o capítulo 39, outro capítulo bastante conhecido, bastante citado, bastante pregado, né, com coisas assim tremendas, só mesmo fazendo recorte desse assunto para fazer estudos. Se Deus der graça, um dia ainda nós vamos chegar neste ponto, né, se assim for a vontade de Deus, de pegar um assunto e estudar somente ele, né, para nós aprofundarmos. Porque, por exemplo, né, neste slide anterior que nós vemos aqui, de Judá, este selo, o lenço e o cajado, eles têm um significado, cada um deles, né? O selo era uma assinatura, o lenço, né, ele é utilizado, dentre tantas coisas, para enxugar lágrimas, né, suor, trabalho. Então, lágrimas de comunhão com Deus, né, nós poderíamos pensar. E o cajado, ele é o sinônimo da autoridade, né, com quem ele apacentava as ovelhas. Então o pecado, ele tira do cristão algumas características, algumas coisas. Nós temos que ficar atentos. Roubar, matar e destruir é a missão do inimigo. Deus veio para dar vida e vida com abundância. E é esta vida que nós queremos ter, né? Então, capítulo 39, para nós fecharmos aí essa leitura de hoje. José é levado ao Egito, vendido como escravo a Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda. Né? Deus não faz acepção de pessoas. Eu
fico assim maravilhado, irmãos, maravilhados com a palavra de Deus. É por isso que eu demoro gravando, porque a gente se empolga. Eu sou sincero, eu chego até a me emocionar, eu choro aqui sozinho, irmãos, lendo a Bíblia. Eu choro. Não tenho vergonha de dizer, eu choro. Olha que história, né? José, ele passa de filho querido, né? Filho lá querido pelo seu pai, escravo, vendido agora, ele vai para como preso, prisioneiro e depois governador, né? Que nós sabemos, nós vamos chegar lá. Em todas as situações, Deus está com ele. Deus está conosco, irmãos. Em toda e qualquer situação, Deus está conosco. Ele não vai nos deixar. Se as coisas estão, a bonança está na nossa vida, amém, glória a Deus, Deus está conosco. Se chegou o tempo da escassez também, glória a Deus, Deus está conosco, Ele não nos abandona. Né? Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse, aprendi a contentar-me com o que tenho, né? Então José, ele é levado ao Egito como escravo, ele vai ali na casa do Potifar, não demora muito, Potifar começa a ser muito abençoado pela presença dele ali, de José, cuidando, coloca tudo, né, nas mãos de José, governa tudo. Ele não sabia de nada, a Bíblia diz que ele só sabia do pão que ele comia, ele não cuidava de mais nada, ele não controlava mais nada, tudo estava na mão de José. Tamanha era a confiança que ele tinha em José, né, e o Senhor abençoou a casa daquele homem, e ele percebeu isso agradou, deixou ele, né, muito contente. José era bonito, formoso, diz a Bíblia, e a esposa de Potifar, ela quis ter relações sexuais com José. José se nega, ele reconhece, olha, seu marido, ele colocou tudo aqui nas minhas mãos, menos você que é a esposa dele, a senhora, certamente ele disse isso, né? Isso seria mal aos olhos, né, humano, uma traição e um pecado a Deus. Eu não vou cometer isso, ele não quis de jeito nenhum. E eu aqui meditando, irmãos, e você também certamente tem aí a sua meditação, aquilo que você pensou. Se quiser deixar aqui nos comentários, fique à vontade, né? Eu sei que o Espírito Santo está aqui, está aí falando com você também. Nós não conseguimos desvincular o pecado de maldades, né, a seres humanos. Então, todas as vezes que nós fazemos algo para alguém, nós estamos pecando, algo de mal. Né? Tem pessoas que espiritualizam algumas áreas da vida, tem que tomar cuidado. Nós precisamos humanizar, né, sem perder a fé. Deus, quando quis conhecer o homem, ele se humanizou, né? Ele desceu do trono, Jesus, e habitou entre nós como carne, para ver como era, sentir o nosso dia a dia. Mas nós não podemos fazer, né, da vida espiritual uma saída, um álibi. Nós precisamos relacionar com as pessoas. José, ele temeu, era um pecado contra Deus, mas também ele pensou no seu Senhor, na traição, aquele homem que entregou tudo, toda a casa nas mãos dele. Certamente ele não quis traí-lo, né? Era um sentimento que estava dentro dele também, que o fez resistir. Mas a mulher de Potifar insistiu, queria ter relações com José de qualquer jeito. E todos os dias, a Bíblia diz que muito tempo ela passa aí tentando, né, convencer José, até que um dia ele chega lá para limpar a casa. Ela agarrou e José saiu correndo. Ela o agarra, né, pelas vestes. José sai correndo, deixa as suas vestes lá na mão da esposa de Potifar, porque ele não queria nada com pecado e muito menos trair o seu Senhor, que o tinha recebido tão bem, né, ali na sua casa. Mas, irmãos, Deus escreve uma história, né, e quando ele prepara as pessoas, nem sempre são por caminhos que nós entendemos. Aqui está mais um acontecimimento. José é caluniado pela mulher deste homem Potifar de tentativa de estupro. Imagina, irmãos, que situação. Aquele homem chegou acusando José, a mulher falando, tentou me agarrar aqui, eu gritei, ele saiu correndo, e José firme na rocha.
firme na presença de Deus, sem titubear. Como nós estamos aqui este ano de 2022, ano da ousadia, ano de ficarmos firmes com o Senhor Jesus, aguardando as promessas do Senhor, ainda mais com tantos sinais que nós estamos vendo, que pela palavra, irmãos, nós vamos ver, está se cumprindo, os dias estão próximos, o dia da volta do Senhor Jesus. Aguardemos com esperança. Então José, nessa condição, agora é preso, né? Jogado lá no cárcere, triste, deve estar pensativo, o que será que eu fiz? Meu Deus, mas firme com Deus. Não demorou muito. Lá na prisão, Deus também estava. Deus estava com ele o tempo todo. Homem abençoado. Ele vai na prisão e Deus estava com ele. E ele começa a ser abençoado do cárcere. Olha para ele e fala: este homem tem que cuidar do cárcere, tem que cuidar de tudo. Ele tem que ficar aqui cuidando destes presos. E entregou tudo na mão de José ali no cárcere. Tudo, dos presos e tudo mais. Oh, meu querido irmão, eu vou terminar aqui essa palavra para não ficar extenso. Mas o Senhor nos prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele não diz que estaria só nos dias de alegria, nos dias de felicidade, não. Ele está em todo o tempo. Ele está conosco. José estava passando uma situação difícil. Ele estava lá com José. Ele estava dizendo para José: se passares pelas águas, eu estarei contigo. Se passares pelo fogo, eles não te queimarão. Nosso pastor Ademir tem falado muito do tempo de preparo, né? Eu não sei se ele está assistindo esta gravação, porque eu falei com ele antes de fazer. Pedi a bênção, a autorização, porque ele é o nosso líder espiritual. Mas eu me lembrei muito, pastor Ademir, do tempo de preparo, que Deus nos leva a ir para alguns lugares para nos preparar para os momentos futuros que Ele tem para nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a chegar até o lugar exato onde Ele quer nos conduzir. Que Deus nos abençoe. Eu aguardo você amanhã para a leitura do dia 14 de janeiro. Vamos ficar firmes, tem coisa maravilhosa. A Bíblia não esconde defeito, não esconde pecado, não esconde lutas. O livro abençoado. Amanhã nós estamos aqui para mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Que Deus te guarde e te dê a paz sempre.